Vamos abrir nossas Bíblias nesse instante, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Nós vamos ler esse texto. Nós iremos dar sequência à nossa série de estudos sobre a interpretação bíblica, mas hoje, como é um dia oportuno, nós temos aqui algumas mães presentes. Eu quero então fazer uma reflexão com vocês nesse texto. Todos acharam? Vamos ler de maneira alternada. Eu lerei os ímpares, os irmãos na sequência, os versos pares. Mateus 15, do 21 ao 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de nos reunirmos aqui nessa manhã em Tua casa para celebrarmos o Teu nome, para aprendermos a Tua palavra, para juntos, Senhor, sermos edificados e prestarmos a nossa adoração ao Senhor, que é digno e merecedor de toda honra e toda glória. Fala ao nosso coração nessa manhã. Aplica esta palavra aos nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. É muito comum a frase onde nós ouvimos que ser mãe é padecer no paraíso. É comum também nós ouvirmos muitos relatos contínuos e diários de mães que sofrem pela dor dos seus filhos. Qual é a mãe que não sofre ao ver um filho sofrer? Qual é a mãe que não teve a sensação de ver o filho doente e dizer: queria eu estar doente para que ele estivesse com saúde? É notório, queridos irmãos, que Deus, de maneira especial, ao fazer a mulher da costela do homem, a dotou de capacidade para ser não apenas auxiliadora, mas para ser aquela pela qual viria uma descendência santa. Tanto é que Paulo vai nos dizer isso lá na sua carta a Timóteo, que a mãe será salva, que todavia a mulher será salva pela sua missão de mãe. E aí nós temos um aspecto precioso que a Bíblia Sagrada nos revela e nos mostra claramente, como que Deus graciosamente, mesmo após a queda do homem, escolhe exatamente a mulher, para ser aquela de quem viria uma descendência até chegar à pessoa bendita de Jesus Cristo. Todavia, por causa do pecado, nós sabemos que a maternidade não é fácil, ela é desafiadora. Desde Gênesis 4, então, que nós sabemos claramente é que houve um grande desajuste. E aquela função que deveria ser tão deleitosa, tão prazerosa, perfeita e sublime, passou a ser desafiadora, dolorosa. Em muitos momentos angustiantes, mas ainda assim com um olhar de graça, com um pincel da graça de Deus sendo passado sobre as mães, e a gente percebe claramente como que Deus tem um propósito na maternidade.
Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos um exemplo, um fato de uma mãe que desesperadamente corre atrás da solução pelo problema de sua filha. E eu queria então refletir com as irmãs e com os irmãos nessa manhã, de maneira muito breve, sobre o clamor de uma mãe. Perceba que o texto nos fala sobre uma mulher que era cananeia. Se você for ler Marcos capítulo 7, do verso 24 ao 30, fala sobre uma mulher cirofenícia, mas mostra claramente o aspecto de onde era esta mulher, qual era a sua origem, e ela veio daquelas regiões de Tiro, de Sidom, e clamava. Havia um clamor que o texto aqui vai nos mostrar claramente. E para que este clamor? Qual a razão desse seu clamor? O que é que leva esta mulher a sair desesperadamente daquelas regiões, a ir até Jesus Cristo? Nós vamos perceber, queridos irmãos, que o clamor dessa mãe se dá, em primeiro lugar, pelo problema de sua filha. Esta mulher, diz o texto, veio clamando daquelas regiões: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Logo em seguida nós temos o problema: minha filha está horrivelmente endemoniada. É curioso porque nós vamos encontrar uma situação semelhante de uma mulher que estava passando por um grande problema. Lá em Lucas, capítulo de número 8, nós temos o relato da mulher do fluxo de sangue. E neste relato da mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos com um problema de sangramento ou uma hemorragia, nós encontramos ela chegando silenciosamente, tocando na orla das vestes de Jesus, para não ser vista, para não ser notada, para não incomodar ao mestre. Só que Jesus percebe que ele o havia tocado e diz: quem foi que me tocou? Jesus chama aquela mulher. Neste caso, nós temos uma mãe. E como é que ela se apresenta? Desesperadamente gritando: Jesus, filho de Davi. Eu sei que as irmãs não gritam em casa com as suas crianças. Eu sei que vocês aqui são como a mulher do fluxo de sangue, silenciosamente vão até Jesus ali, só tocando na orla da veste dele. Vocês não se desesperam, vocês não gritam. Mas esta mulher, que era uma mãe daquelas que gritava, não é o caso de vocês, mas essa aqui, ela gritava por causa da filha. E ela chega até Jesus, gritando, porque o problema não era dela, era o problema da filha, que se tornava 2 vezes o seu problema. E é exatamente esse o retrato que nós temos de uma mãe desesperada pelo problema de sua filha. E aqui nós vamos perceber, queridos irmãos, o discernimento que essa mãe tem sobre o que está acontecendo com a sua filha. Perceba que o problema dela, vai nos dizer o texto aí, é que ela estava horrivelmente endemoniada. Não adiantava aquela mulher procurar médicos, não adiantava aquela mulher procurar outras fontes, outros meios para trazer de volta, para restaurar a saúde de sua filha, porque o problema não era simplesmente patológico, não era um problema no seu corpo, não era um problema em algo que estivesse pulsando no seu sangue, não, era um problema espiritual. E veja que esta mãe, além de desesperar-se pelo problema de sua filha, ela teve o discernimento de qual era o problema de sua filha. A gente fala muito sobre os 3 sentidos, mas quando a gente olha para a figura da mãe, a gente vai perceber que ela tem um senso muito maior, muito mais aguçado. Eu digo isso direto lá em casa: louvado seja Deus que o Senhor colocou a mulher para ser mãe, porque se fosse o homem, só a misericórdia de Jesus Cristo. Porque a gente pouco se importa com algumas coisas. Não é assim em nossa casa? As minhas meninas mesmo, quando não quer comer, depois fica com fome. Enquanto tiver fome, procura a gente que eu dou comida. A mãe, não, minha filha, coma e ajeita, e faz um outro tipo, e bota para cá, e interte, e faz uma proposta, e tenta alimentar. Por mim, deixa lá 2, 3 dias passando fome. Quando tiver fome, vem atrás, tem comida pronta. O pai é meio desnaturado às vezes.
pai não se preocupa muito com alguns detalhes, com algumas particularidades. O menino adoece, a gente não dá, não, é besteira, isso é uma gripe. A mãe já tem um senso mais aguçado, não, eu acho que isso aqui vai ser, e chega no médico já dizendo o problema que a filha tem. A gente percebe claramente, irmãos, que há algo a mais que Deus graciosamente derramou sobre a mulher, para que na sua missão de mãe, ela pudesse criar filhos para a glória de Deus, para encaminhá-los para a vida e para demonstrar ao mesmo tempo o cuidado que Deus tem para conosco através das mães. E aqui a gente percebe uma mãe desesperada por causa de sua filha e discernindo qual era o problema de sua filha, também já trouxe a solução para o problema de sua filha. Essa mulher é diferente de vocês porque ela grita, ela vai para o médico, mas ela já diz ao médico qual é o problema e ela diz qual é a solução para o problema também. Vocês não fazem isso quando vão numa consulta médica. Não fazem isso. Vocês não chegam lá dizendo, doutor, minha filha está com isso e o remédio que ela tem que tomar é esse. Aí o médico então pergunta, para que veio? Você já sabe qual é o remédio, você já sabe qual é o problema. Perceba, essa mulher vai até Jesus, clama desesperado, diz, ela está terrivelmente endemoniada, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela discerne o problema e vai até Jesus, porque sabe que somente em Jesus ela conseguiria a resolução do seu problema. Então essa mãe ela clama por causa do problema de sua filha. Mas em segundo lugar, ela vai a quem de fato pode ajudar. Ela vai de fato a quem tem a solução para ajudar. Porque o versículo 22 e o versículo número 23 revelam claramente esse seu clamor desesperado por misericórdia. Tem misericórdia de mim. Ela está aflita, ela precisa de ajuda, a sua dor a leva até a Jesus Cristo e ela transforma aquela sua necessidade numa oportunidade de se aproximar e de ir até ao Mestre pedir o seu socorro. Por isso que o seu pedido de socorro, ele tem um senso de urgência. Perceba que a expressão do versículo 22 está aí de maneira, com exclamação, e mostra esse aspecto de urgência. Senhor, tem compaixão de mim. É um clamor desesperado, tem senso de urgência. Ela não quer aguardar muito, ela não quer esperar para depois, ela busca a ajuda desesperadamente, ela não perde a oportunidade, mas ela procura com todas as forças a solução para o problema de sua filha. Perceba aqui que o problema de sua filha é o seu problema. Porque no próprio grito dela, ela não diz, tem misericórdia de minha filha. A expressão é, tem misericórdia de mim. Agora, mas quem está endemoniado era a filha. Mas o problema da filha dela era dela. É típico da figura materna assumir os problemas dos filhos, puxar para si a responsabilidade, especialmente das mães. E aqui a gente vai perceber claramente como que essa mulher sofre pela dor de sua filha. Mas ela vai até Jesus. E em Jesus, ela de fato encontra a solução. Quantas mães não gostariam de sentir as dores dos seus filhos na hora da enfermidade? Aliviar a dor do filho para sentir no seu próprio corpo. Perceba o sofrimento dessa mulher por causa de sua filha. Então, este clamor dessa mulher, além disso, é também um clamor desesperador. Essa mulher que vai até os pés de Jesus estava disposta a enfrentar qualquer coisa para receber e alcançar a cura de sua filha. Porque perceba uma coisa, até o versículo 22, nós temos a menção de onde Jesus saiu e qual foi o clamor daquela mulher. Só que o versículo 23, ele é difícil de compreender. Porque diz o texto que Jesus, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Aqui certamente foi uma das piores reações que essa mulher poderia aguardar de Jesus. Imagine a cena. Você vai até um hospital, seu filho está tendo um evento, uma ocasião, sei lá o quê, uma intoxicação alimentar, uma reação alérgica a algum alimento,
algum problema que você percebe que ele de fato está passando muito mal. Chega no hospital, está lá o médico sentado e você grita e você chama e ele está lá acessando a internet. Isso não acontece no nosso país não, né? Isso não acontece no nosso país não. Você clama, você grita e você desesperado lá e o médico está lá passando o sentimento que há no coração da mãe e do pai que está ali junto é desesperador. Eu quero socorro com urgência. É para agora, a minha filha está morrendo. O senso desta mulher é de urgência e é de desespero. Mas perceba como Jesus reage a esse sentimento dela. Ele não respondeu palavra. A primeira resposta de Cristo é o silêncio. Depois, o texto vai dizer que os discípulos se aproximaram dele e disseram: despede ela, pois vem clamando atrás de nós. Jesus não dá resposta a essa mulher. E os discípulos, para piorar, dizem: manda embora, porque está incomodando. A mulher fica gritando atrás da gente toda hora, pedindo alguma coisa, chamando, gritando, manda embora. Aí Jesus então, diz o texto, versículo 24, dá uma resposta agora. Primeiro foi o silêncio de Jesus, depois foi a exclusão dos discípulos e o desejo de que ele mandasse elas irem embora, mas agora no versículo número 24, Jesus responde, e a resposta é dura. E ele diz o seguinte: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora Jesus constrói uma aparente barreira entre ele e ela. Jesus diz: eu fui enviado aos de Israel, eu fui enviado às ovelhas, eu fui enviado aos descendentes de Abraão, eu fui enviado, em outras palavras, ao povo judeu. Qual é a resposta dessa mulher? Insistência. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Que coisa curiosa. Porque não bastasse a gritaria pelo meio da rua, o silêncio de Jesus, a humilhação dos discípulos, e agora o próprio Jesus dizendo: eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, eu vim para aqueles que de fato fazem parte dos descendentes de Davi, aquele povo que é separado, aquele povo santo, aquela nação exclusiva que eu escolhi. Eu não vim para outros, eu não vim para aqueles que não fazem parte do povo judeu. Os gentios não fazem parte desse clã. Mas ela mesmo assim, versículo 25, vem, adora e diz: Senhor, socorre-me. É nesse instante então, queridos irmãos, que nós vamos perceber como que esse clamor desesperado dessa mulher vence todas as barreiras que surgem. Primeira barreira, como eu já mencionei, é o desprezo dos discípulos. Depois, o silêncio de Jesus. Depois, a resposta dura de Jesus que veio para a casa de Israel. Para piorar a situação, quando chega no versículo 27, Jesus vai dizer o seguinte, 26. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Irmãos, pense numa sequência de palavras duras que essa mulher escutou dos discípulos e de Jesus. Silêncio, repreensão, mais uma repreensão. E agora, essa última palavra de Jesus: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, era para essa mulher sair dali extremamente chateada, dizendo as do fim com Jesus Cristo: que homem é esse, que pessoa é essa que está fazendo isso? Ontem à noite, conversando com o pastor Rodrigo, e ele me contando um caso que aconteceu em sua igreja, de uma irmã que o procurou para resolver um problema que não era urgente. Em um momento que ele estava atendendo com o serviço: olha, minha irmã, como o problema não é urgente, amanhã a gente resolve esse problema, porque eu só tenho hoje para fazer isso com minha família, amanhã a gente resolve isso. E ele dizendo assim: a mulher, pastor, me esculhambou, disse que eu não era pastor, disse que eu não era isso, disse tudo que tinha no coração dela, ela me esculhambou, porque eu disse: não é urgente, aguardo para amanhã. Aqui a gente poderia encontrar a reação dessa mulher exatamente assim: que Cristo é você?
Que homem é você? Eu estou aqui clamando pela minha filha desesperada e você diz simplesmente que não vai lançar os pães dos filhos aos cachorrinhos? Está me chamando de quê? Perceba, aparentemente, quando nós lemos esse texto, a imagem que nós temos aqui é de que Jesus está chamando essa mulher de uma figura extremamente desprezível. Só que aqui nós temos uma figura que era muito utilizada entre os judeus para com respeito aos gentios. Porque os judeus não consideravam os gentios parte pertencente do povo de Deus, era um povo excluído, era um povo separado, e era visto por eles também como um povo imundo, desprezados, que não tinham valor, porque eram inimigos de Deus, porque eram descendentes de povos inimigos, e aquela coisa toda que a gente sabe muito bem, da rivalidade que havia entre gentios e judeus ao longo de toda a existência. Só que aí nesse instante, mesmo após essa dura repreensão de Jesus, a mulher agora vai trazer ainda uma outra argumentação. Ela vai dizer então no versículo 27 o seguinte: ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Perceba, irmãos, a que ponto o clamor desesperado de uma mãe de ir até Jesus e receber tantas repreensões negativas e barreiras leva ela a se humilhar, a se prostrar, a adorar, porque o texto diz que ela adorou ao Senhor, e ainda assim persistir clamando ao Senhor. Agora a pergunta que a gente faz é: por que Jesus agiu assim para com essa mãe? Por que Jesus aparentemente desprezou essa mãe tão desesperada? Que homem cruel, que coisa terrível. Será que Jesus então desprezou de fato essa mãe? Nós vamos perceber na Bíblia Sagrada que em muitos momentos, irmãos, muitos momentos, Deus faz coisas totalmente diferentes para trabalhar no coração do seu povo. Deus faz isso com Abraão, promete a Abraão um filho, diz que Sara vai gerar um filho. Sara ri, depois Abraão quer adiantar a promessa, se junta com Agar e tem um primeiro filho, Ismael. Depois vem hoje, não, você não crê na promessa direito, rapaz. Você vai ter um filho com Sara. E eu estou dizendo que daqui a um ano eu vou voltar e você vai ter um filho com Sara, sua mulher. Sara bota para rica, meu Deus do céu. Que conversa. Deus dá um filho. Sara engravida. Dá a luz a Isaac. Depois de um tempo, Deus vem e diz: olha, Abraão, prepara a lenha, prepara o cutelo, sobe e me entregue Isaac por sacrifício. Deus faz coisas mirabolosas, às vezes, com o seu povo, com um propósito específico. Como é que Deus dá um filho a um casal, fruto de um milagre, e depois diz: me dá esse filho em sacrifício, mata esse menino e queima ele em sacrifício a mim? Abraão vai, pega o menino, pega a lenha, pega o cutelo e sobem. Amarra Isaac, coloca sobre a lenha, estende as mãos ao céu para matar o menino e depois queimá-lo vivo, pois era uma oferta de sacrifício, aliás, depois queimá-lo morto, a oferta de sacrifício ao Senhor. Aí Deus então diz a Abraão: não precisa estender a mão contra o menino. Que coisa extraordinária, ao mesmo tempo mirabolante. Deus dá o filho e depois pede ele de volta. Além disso, nós vamos perceber que Deus faz a mesma coisa com as irmãs de Lázaro. Lázaro morre, passam-se 4 dias, as irmãs de Lázaro começam a lamentar: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai lá, chama Lázaro para fora, ele ressuscita, e fica declarado, fica demonstrado o propósito glorioso de Deus em trabalhar no coração daqueles que estavam ali. É sempre assim que Deus faz. Há um propósito, irmãos, há um propósito. E a maternidade, ela não é diferente, porque Deus a utiliza também como um instrumento de santificação. Paciência, longanimidade, misericórdia, língua para dentro. Já ouviram aquela velha frase? Não fale do filho dos outros até chegar aos seus. A maternidade desafia-nos,
especialmente as irmãs, é claro, a exercer a santidade e aprimorar-se na santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É exatamente aqui que nós vamos perceber que toda essa dureza de Jesus foi para trabalhar no coração daquelas mães. Hoje pela manhã minha mãe dizia: eu vim descobrir o que era a vida quando eu tive o William. E minha esposa conversava com ela e dizia: é verdade. É a percepção que eu creio que todas as mães têm, né? Eu vim descobrir o que é viver, o que é a realidade da vida quando eu tive filhos. Conto das lutas, dos desafios, das dificuldades, das preocupações, das intempéries. Sem falar daquelas que já perderam filhos, daquelas que já sofreram a dor de tê-los, mas também de Deus o tomá-los. A angústia, o sentimento, o desespero, a dor, a lembrança contínua, diária, martelando no coração, martelando na mente. Mas com tudo isso, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, mesmo às vezes parecendo ser duro, mesmo às vezes parecendo ser cruel na sua palavra, no seu silêncio, na sua resposta, estava trabalhando no coração daquela mãe. E é curioso, porque esse clamor ele termina com a sua resposta. O clamor é atendido. Versículo de número 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. E aqui nós temos algo extraordinário, porque se fosse outros discípulos, se fosse, por exemplo, alguns dos fariseus, eles já tinham tentado fazer qualquer coisa para prender Jesus, para matá-lo, para acusá-lo injustamente de qualquer uma queixa. Só que esta mulher, ela persiste na sua conversa com Cristo, para que no final ela saia dali, como diz os pentecostais, de posse de vitória. De posse de vitória. Foi para casa, depois de muito estresse, depois de muito grito, mas com a vitória certa. Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus havia dito aos seus discípulos em outro momento que se eles tivessem uma fé pequenininha como um grão de mostarda, eles seriam capazes de fazer coisas ou verem coisas extraordinárias acontecendo. Só que quando Jesus fala desta mãe, diz: grande é a tua fé. Perceba, queridos irmãos, que toda essa represália que a gente encontra no texto não é com propósito de desprezar, não é com propósito de humilhar, não é com propósito de enxotar aquela mãe dali, mas Jesus estava demonstrando o amor, o afeto daquela mãe e ao mesmo tempo o seu propósito de trabalhar naquela menina através daquela mãe. E é exatamente assim que a gente percebe quando Jesus elogia aquela mulher. E aqui nós vamos perceber, irmãos, que a fé honra a Deus, mas Deus também honra a fé, quando Ele vai dizer: grande é a tua fé. E quando a gente observa claramente que essa filha, razão pela qual essa mulher tanto sofria, agora foi liberta, e ela pode voltar para casa aliviada, encontrando a sua filha liberta de demônios e agora sã para viver a sua vida. Perceba o clamor desesperado de uma mãe que leva ela até Jesus. Eu sei, queridas irmãs, que há muitas de vocês aqui que sofrem diariamente pela preocupação com os filhos. E coisa boa é quando a gente tem os nossos filhos ainda dentro de casa. A gente reclama por causa da bagunça, a gente reclama por conta da sujeira que eles fazem, porque eles perturbam a casa e não deixam a gente descansar, e pede para lá, e clama para lá, e chora, e grita, e esperneia, aquela coisa toda. Mas só sabem a angústia que é quando eles saem e você não sabe mais por onde eles estão. E há muitas mães, talvez aqui, ou talvez nos acompanhando de casa, que têm perdido o sono, porque não sabem como é que os filhos estão, que têm perdido a fome e o apetite, pensando no problema do filho. Talvez haja muitas mães aqui
que criaram seus filhos na igreja, no caminho do Senhor. Mas quando eles completaram certa idade e entraram na universidade, eles não quiseram mais saber de Deus. Foram-se embora, trilharam sua vida. Talvez haja mães aqui que estejam orando pelos filhos que nesse instante estão morando fora, estão fazendo faculdade ou estão trabalhando, orando para que eles não se desviem. E talvez haja nessa manhã aqui algum filho, alguma filha, que esteja beirando essa zona da liberdade cristã, como o pastor Rodrigo pregou aqui ontem à noite, e querendo flertar com o mundo. Enquanto a mãe e o pai estão lá em casa orando, clamando a Deus, perdendo o sono, se preocupando por causa dele ou dela. Perceba, queridos irmãos, é extraordinário como Deus se utiliza das mães para santificar aos filhos, para interceder aos filhos, e no final das contas, irmãs, quem mais se aproxima de Deus são vocês mesmas. Deus utiliza todas as circunstâncias, todos os problemas, todas as lutas que a maternidade tem para que você se aproxime de Deus. É exatamente o que essa mãe aqui percebe. O problema que ela tinha, ninguém podia resolver senão Jesus. Na maternidade não deveria ser diferente. Nós deveríamos entender que o problema de nossa casa, que os problemas de nossos filhos não podem ser resolvidos por outros senão por Jesus Cristo. Então você precisa de Jesus, porque seus filhos precisam de Jesus. O problema de seus filhos é quando eles se afastam de Jesus Cristo. Mas quando você vai até os pés de Jesus, ora por eles, Deus vai santificando a sua vida, Deus vai mudando o seu coração, e Deus vai utilizando os seus joelhos dobrados para alcançar o coração do seu filho. Por isso nós temos aqui algumas lições que nós não deveríamos esquecer nessa manhã. Primeiro, que nós não deveríamos deixar ou desistir de orar pelos nossos filhos. Ah, pastor, mas eu já oro pelos meus filhos há 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos que eu estou orando pelos meus filhos, eles continuam afastados. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de interceder a Deus pelos seus filhos. Você ora por eles, mas você se aproxima de Deus à medida que ora por eles. Além disso, lute pelos seus filhos. Não abra de mão de ver os seus filhos aos pés de Jesus. Moisés, irmãos, recebeu a promessa da terra prometida. Não entrou na terra, mas morreu crendo que a promessa se cumpriria. Viu a promessa de longe, mas creu. Abraão peregrinou 100 anos, conforme a gente já viu aqui em outra mensagem. Saiu da sua terra natal com 75 anos de idade. Deus faz a promessa a ele, ele vai ter ali Isaac já quase 100 anos, mais ou menos 100 anos de idade. 175 anos morre e viveu como peregrino na terra que Deus havia prometido como possessão. Não tomou posse da terra como sua, porque veio como peregrino, mas morreu crendo que a promessa de Deus se cumpriria e a sua descendência seria numerosa como as areias da praia, como as estrelas que há no céu. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, lutar pelos nossos filhos e, se preciso, morrermos crendo que Deus haverá de operar na vida deles. Não deixe de lutar pelos seus filhos. Além disso, ainda que você não possa trazer os seus filhos à igreja, porque eles já são independentes, têm suas próprias pernas, fazem o que querem, mas você pode, todos os dias, trazê-los até Jesus por meio da oração. Talvez você não consiga dizer, meu filho, vamos para a igreja hoje, porque eles cresceram. Quando eles eram pequenos, vocês iam para a igreja, todo mundo de manhã, domingo de manhã, arrumadinho, cheirosinho, com Bíblia debaixo do braço, para a igreja. E há muitas mães aqui que já enfileiraram os filhos nos bancos assim quando eram pequenos. Meninos cresceram, foram embora, não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de Cristo, querem curtir sua vida como eles acham melhor. Mas você pode trazê-los hoje à presença de Deus por meio da oração. Você pode colocá-los nos pés de Jesus aqui nessa manhã. Você pode interceder por eles aqui. Então não desista de orar, não desista de interceder pelos seus filhos. Versículo 28, então disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Clamor desesperado de uma mãe,
respondido pela misericórdia de Jesus Cristo. Que possamos, irmãs, nessa manhã, nos lembrar desta mulher cananeia, ou Ciro-fenícia, como diz Marcos, e percebermos a graça de Deus operando na maternidade por meio das lutas, das dificuldades, das barreiras e dos empecilhos, para nos santificar, para nos aproximar de Deus e para levarmos até Deus os nossos filhos por intermédio da oração. Então vamos nesse instante ficarmos em pé e vamos clamar ao Senhor, clamar pelos nossos filhos nessa manhã de domingo. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua instrução, pelo Teu ensino. E nesse dia tão oportuno, onde o mundo celebra o Dia das Mães, nós queremos apresentar ao Senhor cada mãe que aqui está presente. Aquelas que estão de casa nos acompanhando, ou que vão acompanhar essa transmissão depois, porque talvez agora estejam com seus filhos e com seus familiares. Deus amado, tem misericórdia de cada uma destas irmãs, de cada mãe que tem sofrido, que tem se angustiado, que tem perdido noites de sono. Algumas porque os filhos estão nas drogas, estão entregues às bebidas, estão vivendo relacionamentos tortuosos, estão entregues à imoralidade, e outros porque estão trabalhando, estão vivendo a vida corretamente com a sua família, mas estão distantes de Ti e, portanto, permanecem perdidos do mesmo jeito. Ó Deus, eu não sei o que se passa no coração de cada irmã que está aqui essa manhã, mas eu tenho certeza que todas elas se preocupam, estão aflitas, porque buscam e querem ver o melhor para os seus filhos. E eu peço que nessa manhã o Senhor conceda a elas o consolo, o conforto e a certeza de que nós podemos recorrermos a Ti. Nós podemos nos apegar a Ti, na certeza de que o Senhor ouvirá e responderá às nossas orações. Também quero clamar a Deus nesse instante pelos filhos. Há muitas mães que aqui nesse momento estão angustiadas porque os seus filhos estão distantes e estão andando por este mundo tortuoso, mesmo sem saberem onde estão. Nós queremos pedir que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os traga de volta para a tua casa se estiverem afastados, que o Senhor, Deus, possa convertê-los genuinamente, que a palavra ensinada, pregada, plantada no coração deles na infância, possa germinar, porque a tua palavra não volta vazia. Também te peço, ó Deus, por aquelas que têm filhos pequenos, que ainda estão educando, que ainda estão encaminhando na vida, que ainda têm o controle deles dentro de casa. Ó Deus amado, abre o coração, abre a mente, dá disposição a estas mães, para que elas entendam que a maternidade é uma missão que o Senhor dá a elas, que a maternidade é o projeto mais extraordinário de vida que Deus deu à mulher, a capacidade de gerar uma vida, de nutri-la e de direcioná-la para este mundo e, sobretudo, para a Tua glória, Senhor. Fortalece estas irmãs, dá força, dá sabedoria, dá paciência, sobretudo, dá fé. Dá-lhes, ó Deus, confiança, descanso na Tua vontade soberana. Pedimos, ó Deus, por aquelas mães que agora também estão angustiadas porque os seus filhos estão enfermos em um hospital. Ó Deus, vá ao encontro, pela mãe de nossa irmã Leandra, pela mãe de alguns irmãos e irmãs pequeninos que estão enfermos, que estão angustiados. Senhor, tem misericórdia, acalma o coração, tranquiliza a mente, livra-os, ó Deus, de qualquer sentimento depressivo, sentimentos contrários à Tua palavra. O Senhor sabe, o Senhor conhece a angústia que toda mãe vive em algum momento da vida, se não em todos. E eu peço que nessa hora o Senhor esteja agindo, trazendo a elas consolo, confiança, fé e esperança, de que a Tua vontade é boa, de que no Senhor nós temos resposta à nossa petição, de que no Senhor nós podemos nos agarrar confiados, de que a resposta virá da melhor maneira possível. Nós oramos, ó Pai, e entregamos em Tuas mãos a cada mãe e a cada filho, em nome de Jesus. Amém e amém.